Hoje, poucos cristãos perguntam pelo reino do céu. As pessoas pensam em igrejas. Na verdade, a igreja e o reino do céu deveria ser uma ideia só, um pensamento só. Quem pergunta onde estão os irmãos do reino do céu? Onde estão os irmãos do reino de Deus? Os que estão na graça e andando segundo o Espírito. Quem pergunta sobre esta situação? Nós vamos ler em Mateus que quando Jesus fala da revelação da igreja, ele fala também do reino do céu. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. O contexto é a revelação que o Espírito de Deus deu a Pedro a respeito da igreja e de Jesus ser o Cristo. No versículo 18, Jesus diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos observar que foi dado a Pedro as chaves. Quando? No dia de Pentecoste. Ele abriu o reino do céu. Aqui, Jesus fala de ligar e de desligar o céu com a terra. Notem que a igreja é algo celestial. Não é algo terreno, nem natural, nem humano. É algo espiritual e eterno. De tal maneira que as portas do inferno, isto é, a morte, não pode contra ela. Porque é por meio da ressurreição de Cristo. Portanto, os homens esqueceram do reino. Esqueceram do Espírito Santo. Esqueceram do reino do céu. Não há mais nenhuma ideia do que seja ser ligado no céu ou desligado. Note que a revelação que Pedro recebeu é uma revelação de Deus. A igreja é uma revelação de Deus. É uma revelação do Espírito Santo que nós recebemos pela fé. Pedro recebeu as chaves, isto é, os dons do Espírito, que abrem um reino espiritual, o reino do céu. Sem o que o Espírito dá, não há como nós percebermos o reino do céu, porque é um reino espiritual. Então precisamos das chaves, dos dons do Espírito. O que aconteceu em Pentecoste é que a chave estava com ele, e as chaves estavam com ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele se levantou e abriu-nos o reino do céu. A partir daquele momento, os discípulos passaram a ser guiados pelo Espírito Santo. Não eram mais guiados por alguém da terra, eram guiados por alguém do céu. O que precisamos entender e compreender é que nós somos chamados também para sermos guiados por alguém do céu. Então vamos ler onde está escrito isto. Quando vamos até o livro de Romanos, a carta de Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, a seguir dizem: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Está falando do reino do céu aqui na terra, pois está falando dos filhos de Deus ser guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Portanto, medite nisto. Jesus ordenou que buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma ordem que Jesus deu. Buscai. Isto é uma ordenação. Busca primeiro o reino. Cuidado com a palavra igreja ou com a falsa igreja, ou com a igreja que foi fermentada. Busque primeiro o reino. Você aprenderá a ouvir a voz do Espírito de Deus e ser guiado pelo Espírito.
Então você terá um relacionamento com o Pai. Então o céu e a terra estarão ligados. Então temos a realidade do reino do céu. Esta é a vontade de Deus. E isto é por meio do Espírito Santo. Então, quando chegar em algum lugar, você perguntará: onde está o povo que se reúne como o povo do reino do céu? Como aqueles que entraram no reino de Deus, que buscaram e acharam, que estão ligados com o céu o tempo inteiro. Bendito seja o Senhor por isto. Medite sobre estas coisas, e então compreenderá e experimentará ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito de Deus testifica com seu Espírito. Leia o versículo 16. Testifica com nosso Espírito. Nós temos um Espírito eterno por causa da obra da ressurreição de Cristo. Que todos experimentem esta graça. Amém.